E mais uma vez nós temos o privilégio aqui no Agro e Negócios do norteagropecuário.com.br, o nosso quadro Agro e Negócios, com informações oportunas, imprescindíveis para as mulheres e homens do campo. E hoje, um privilégio. O nosso contato é com a médica veterinária, a doutora Lilian Matimoto. Ela é executiva da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Doutora Lilian, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma satisfação, Cristiano, poder estar aqui falando com vocês, com esse público e passando informações tão importantes, né, para o nosso Brasil, aos nossos criadores, técnicos aí do nosso setor da pecuária. Em instantes, após o nosso rápido intervalo comercial, esta entrevista exclusiva e importantíssima para as mulheres e homens do campo. Fiquem conosco. Nós que agradecemos, um prazer, uma satisfação estar aqui, Cristiano, com vocês e com todos os ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar falando, ainda mais de um tema tão importante e prazeroso, né? O Índex Asbia, como você muito bem disse, é um material muito rico e importante e, na verdade, um raio-x do agronegócio, porque onde nós temos animais, nós temos inseminação e nós temos, inclusive, a parte de nutrição, sanidade, manejo, né? Então, nesse índex, como nós podemos até ver entre os associados, uma diversidade muito grande, ele pode mostrar, ele é capaz de mostrar como anda a nossa pecuária, e como você falou, um crescimento aí no primeiro semestre, onde demonstra a nossa retomada com relação, quando nós falamos do ciclo pecuário, isso demonstra nos números que o Brasil está retomando o seu local e suas oportunidades de produção. Alguns números aqui que eu vou citar, doutora, se me permite. A entrada de doses de sêmen no mercado, categoria que inclui produção nacional e importações de material genético, apresentou esse aumento que nós citamos aqui, 14,37% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Os números foram alavancados pela produção, que cresceu 15,55% e ultrapassou 13 milhões de doses produzidas. E pelas importações, que foram 10,48% maiores. Gostaria que a senhora, por gentileza, pudesse traduzir o que significam esses números para, primeiramente, a qualidade da pecuária nacional. É muito bem colocado quando você diz qualidade, porque nós somos um carro-chefe mundialmente na questão de carne e inseminação, só que nós sabemos, né, o Brasil reconhece os seus pontos de melhoria e a gente tem buscado isso, por isso esse crescimento nas importações, que é algo extremamente positivo quando nós olhamos sobre o aspecto de outros países que podem ter, né, alguma genética que nós temos trazido para melhorar ainda mais a nossa, então esse crescimento nas importações e a nossa também crescimento na produção interna, que é sempre sob demanda. Tá? Isso reflete mais uma vez essa nossa retomada no mercado. Então, são tanto nas importações como na produção, notícias muito positivas para nós, produtores do setor do agro. E essa evolução genética é também responsável, e muito, é bom que a gente possa sempre bater nessa tecla, é responsável e muito por transformar o Brasil, dono de um rebanho de cerca de 200 milhões de bovinos, em o maior exportador global de proteína. E como foi a construção ao longo desses anos primeiramente, a aceitação dos produtores no melhoramento genético e a transformação do Brasil, graças, repito, a este melhoramento, nesta condição aí de o maior exportador global de proteínas? A gente costuma dizer que o Brasil está para a carne como a Arábia está para o petróleo, né? Então, é um fato que qualquer alteração, qualquer situação diferente no mercado de carne no Brasil reflete mundialmente. Os dados têm nos mostrado isso e reafirma a nossa posição mundial,
né, de importância nesse setor. E um grande contribuidor para isso, Cristiano, a gente sabe que dos 20 anos para cá foi a IATF, né? Foi uma mudança de página, uma virada de página, um crescimento muito grande com o IATF. E o cenário, até o ano, nós temos um relatório do professor Pietro, que mesmo com o ciclo pecuário havia tido uma redução, e também houve uma retomada no segundo semestre de 2024, um fechamento total de 2024 com crescimento novamente da IATF. Então a gente vê que a IATF ela veio para ficar e, na verdade, mais do que ficar, para mudar a história. E o melhoramento genético, assim como os outros pilares da pecuária, né? A gente está falando do melhoramento, mas tão importante quanto a sanidade, a nutrição, o manejo, que são pilares irmãos, são ferramentas, não vou dizer nem importantes, mas extremamente necessárias para aquele pecuarista que quer realmente fazer o diferencial, né? É o produzir mais com menos, é utilizar um animal na sua autoprodutividade, e o melhoramento genético veio e trouxe essa mudança, essa possibilidade ao pecuarista. Doutor, aproveitando o seu amplo conhecimento sobre o assunto, gostaria de pontuar duas coisas em uma só. Que a senhora falasse, por gentileza, a importância para o produtor do melhoramento genético, ou seja, produtividade, lucratividade, e o reflexo disso para nós, consumidores. Olha, talvez eu vou dar um número e deixar um convite, talvez resuma tudo isso, né? Nós temos dados, acho importante, acredito que seja sempre importante nós falarmos sobre dados, em cima de dados. Vou te falar, por exemplo, que a FAO tem, né, já para 2050, um crescimento populacional e uma demanda de 35% a 40% da proteína animal. Tá? Então, como que nós vamos conseguir crescer de 35% a 40% até 2050? Não há outra forma que não seja através da utilização do melhoramento genético, onde, como mais uma vez, né, um produtor ele consegue ter muito mais animais, né, dentro do mesmo espaço, tá? Isso é redução da idade da primeira cria, entregando animais mais pesados, isso somente com uma seleção genética. Então, assim, eu vou responder com uma pergunta, né? Você, criador, você quer estar no cenário, você quer fazer parte, né? Ser um player do mercado. Então, assim, no momento, o criador ele ainda pode escolher, né? Daqui num médio, curto prazo, o mercado é mandatório. Aquele que não faz parte, não utiliza do melhoramento genético, ele não vai conseguir ser um produtor, continuar dentro desse ramo, porque a exigência, a pressão de seleção é muito grande, né? Animais produtivos e lucrativos é algo não tem como, em pouco tempo não vai ter como um produtor que não tenha esse sistema dentro da propriedade continuar dentro da pecuária. E um trabalho de qualidade no campo reflete para o consumidor, na mesa, também a qualidade desse produto, não, doutora? Não somente a qualidade, que a gente busca isso, encontra e consegue dentro do melhoramento genético com a seleção, mas também todo o retorno financeiro que se tem para a sociedade, né? O recurso que entra no nosso país, o diferencial que nós somos mundialmente, todo o recurso que gira em volta da pecuária é muito grande. Então, isso, inevitavelmente, é algo que retorna, sim, positivamente para a sociedade, para o Brasil e para cada um que está aqui nos ouvindo de alguma forma, direta ou indiretamente, Cristiano. E um paradigma que a gente deve quebrar é que isso não está ao alcance apenas dos grandes produtores. Há também já um trabalho muito benéfico feito também para que possa atingir, já tem atingido também, os médios e pequenos, não, doutora? Eu te agradeço até pela pergunta, porque esse é um trabalho que nós também temos feito dentro da Asbia, em mostrar ao pecuarista, em especial ao pequeno e médio produtor, que sim, é uma realidade possível
a esse pecuarista, né? A gente entende que há necessidade, sim, de uma organização dentro da propriedade, mas isso é possível e, digo mais, necessário, porque nós sabemos até de incentivos, vou citar vocês aí no Tocantins, que nós sabemos incentivos do governo, por exemplo, para ultrassom de carcaça, para inseminação, transferência de embriões, genotipagem. Então, assim, o acesso cada vez maior ao pecuarista. Então, ou seja, né, até o governo vem aí, de alguma forma, dando essa assistência para que o pequeno e o médio criador possa ter acesso a essa tecnologia. Doutora, para encerrar de minha parte aqui, desde já agradecendo mais uma vez o privilégio aí dessa conversa aqui no quadro Agro e Negócios do norteagropecuário.com.br, gostaria que a senhora pudesse dizer ao produtor, à produtora rural, que ainda não optou por esta melhoria genética, ou seja, por este conceito, qual a mensagem que a senhora deixaria, por favor? Faça enquanto é tempo. E a gente não precisa ir longe. Nós conhecemos pecuaristas com trabalho muito, muito bom e diferenciados aí no norte. Tá? São fazendas modelo, inclusive, que o pecuarista pode estar visitando, eles têm esse tipo de ferramenta implantada dentro da propriedade. Então, assim, conheça, busque, se informe, né? Analise para você realmente entender o quanto isso é benéfico e necessário para dentro de uma propriedade. E a gente sempre fica à disposição, seja de vocês, seja do pecuarista que tem alguma dúvida. A nossa obrigação, eu digo até, não mais, não, muito além de nossa função, mas uma obrigação é estar informando a esses pecuaristas que nos demandem. É uma satisfação e poder estar aqui mais uma vez falando com vocês é um prazer e eu agradeço pela oportunidade. Doutora Lília Matimoto, médica veterinária, executiva da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA. O nosso muito, mas muito obrigado pela gentileza, pela atenção e por dedicar um pouco do seu tempo aqui ao nosso quadro Agro e Negócios do norteagropecuário.com.br. Fique à vontade, portanto, para as suas considerações finais, algo que nós não abordamos, que a senhora gostaria de, neste encerramento, também manifestar essa mensagem aos nossos internautas. Eu quero primeiramente agradecer novamente pela oportunidade, nos deixar à disposição na ASBIA. Nós temos esse papel perante a sociedade, né, como associação, seja o criador, ou seja um técnico, ou qualquer um que esteja relacionado, e deixar aqui também um convite para as pessoas estarem entendendo melhor o nosso trabalho, o nosso índex, o que nós geramos e conhecer também um pouquinho do trabalho que a gente está iniciando, Cristiano, do índex embriões, né? Então, o índex SEMI, nós temos um trabalho de 50 anos, uma ferramenta essencial aí para tomada de decisão, para inteligência de mercado, que como já citei, por diferentes áreas dentro da pecuária, e a gente está iniciando também no índex embriões, porque se diz muito, né? Somos o maior produtores de embriões no mundo. Ok, mas nós precisamos de números para isso, e nós vamos chegar nesses números, assim como nós temos no sêmen e no embrião. Então, nós convidamos aqui os laboratórios a estarem participando desse projeto, os laboratórios que produzem embriões, e empresas que queiram conhecer também o nosso índex sêmen. Muito obrigado, doutor. Isso aí será tema também de um outro momento para a entrevista aqui no norteagropecuário.com.br. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre os microfones do Norte Agropecuário estarão abertos para que informações relevantes, oportunas para as mulheres e homens do campo possam ser difundidas. Mais uma vez, obrigado, doutora, e excelente trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Todos os detalhes, todas as informações sobre este e outros assuntos no www.norteagropecuario.com.br.